Graças a Deus. Começar a gravar aqui para a gente dar uma boa tarde para você, mais animado, né, Paulo? Estamos sentindo sua falta aqui no presencial. Então, é que eu vou ter um atendimento logo em seguida e aí é mais longe aqui da minha casa, então assim, eu preciso ter um pouco mais de tempo, aí não vai, mas não, eu creio que a semana que vem eu consigo estar Ah, que ótimo. presencial. Semana que vem não, né? Aí é só dia daqui a 2 semanas, né? É daqui 15, né, daqui 15 semanas. dias, Então, isso. Se isso. Deus quiser, estarei. Ah, que bom, que bom. Vai ser ótimo, então. E a gente está aqui agora esperando a Giovana, para a gente começar Uhum. daqui a pouquinho, né? Estou abrindo aqui também texto. Oi, aí, a Gi tá aqui. Oi, Giovana, tudo certo aí? Olá, Resolvido? oi, tudo certo? Então tá, eu acho que a gente pode começar então, né? Comecei a gravar, eu acho que tá tudo certinho. E, bom, eu vou. Hoje é um dia especial, importante, né? Então hoje eu vou ler. Eu pensei que a gente, para iniciar o nosso encontro, tá? Então, desde já dando boa tarde para todos vocês de novo, agradecendo você, Giovana, por aceitar fazer esse trabalho tão importante aqui no grupo, né? E o Paulo, que já está aí. Então, vamos começar. Então, hoje nós pretendemos escutar nossa colega Giovana, do campo do Fórum Lacaniano, e membro também da IPFCL Brasil, ou seja, Escola de Psicanálise dos Fóruns do Campo Lacaniano aqui no Brasil, porque é um traço internacional de fóruns. Lembro que estudamos sobre isso, fiz questão de colocar, tá grande? Gostei. Então, nesse traço, Giovana, eu quero representar meu desejo de trabalhar o estudo do Seminário 7 pelas leituras linha a linha que estamos fazendo. Eu e o colega, membro do Abra Instituto Lacaniano, Flávio Trovão. Flávio Vilas Boas Trovão. Esse mesmo. Também lembrei disso. Esse mesmo. Lembre, então, também nesse momento, como a gente está recebendo você aqui como nossa segunda convidada, de lembrar, né, do sim do Marcelo Bueno, nosso coordenador lá do Ágora Instituto Lacaniano, porque foi ele que aceitou, né, abrir tantos espaços para tantos trabalhos, tantos estudos, né, que nós estamos tendo esse ano pelo Ágora Instituto Lacaniano. Então, dito isso, eu vou passar para o Flávio, né, a palavra, para ele falar um pouquinho o que a gente pensou para fazer hoje, né, conversando com você, Giovana. Aí ele vai explicar um pouquinho. Bom, boa tarde, Giovana, Paulo, boa tarde. Bom, somos só nós, né, Camila, Giz. É, a gente tinha falado da gente fazer uma conversa, né, Giovana, de mais ou menos uns 50 minutos, é isso? Uma fala só aí entre 40 e 50 minutos? Isso, Tá, foi o que eu falei para ela, mas achei bastante. tá. Não, fique à vontade para usar o seu tempo, né? E aí depois da sua fala a gente troca algumas ideias aqui, conversamos um pouco sobre Isso. algumas questões que nos movem, né? Então, muito obrigado por ter aceito o convite, por desafio de falar aqui, né, sobre o tema. A gente sabe que sempre tem que estar revisando, né, questão ética. Então, obrigado, Giovana, pela tua partilha, pela tua transmissão aqui com a gente. Então, tá. Pessoal, que legal, eu tô me sentindo a rainha, né? Porque todo dia a gente participa junto e hoje é um dia especial. Muito obrigada. Então vamos lá, como né, todos já sabem, Seminário 7. Então, nessa página, nessa versão, a página do seminário, que eu vou começar em 29. O item é a introdução da coisa, né? O item 2, prazer e realidade. Então, aqui nessa página 29, onde está escrito prazer e realidade, ó, tem sempre, todo o seminário, né? Essa introduçãozinha aqui embaixo do título. Ah, tá. Então, eu vou voltar a ela. Acho que essa vai ser meu resumo, assim. Então, a instância moral presentifica o real. Olha só esses itens.
inércia e retificação. A realidade é precária, oposição e entrecruzamento dos princípios. Então, quando eu li isso daqui, eu já mandei um WhatsApp para a Gislene, doidona, falando, porque, meu Deus, porque eu vou ter que falar em 50 minutos, porque é muita coisa. Deixa eu falar depois, pessoal, a gente abre para perguntas. Mas depois eu pensei assim, pessoal, estamos juntos todos os dias, né? E cada vez que eu participo desses encontros, eu ganho muito, acho, de uma riqueza quando a gente conversa, lê, conversa. Então vamos fazer assim, não precisa eu falar e depois abrir para perguntas, né? Se alguém tiver alguma contribuição, algum exemplo, ou às vezes até um xiste, né? Até uma piada que cabe no meio do texto aqui, a gente fala, tá? Então, mais uma vez, Gislene, Flávio, obrigada pelo convite também, desde sempre, porque estudamos bastante, né, Gislene, sobre isso. Isso. Então, agora, seguindo aqui nessa página 29, nesse item que eu acabei de ler, a instância moral presentifica o real. Ai, ai, vamos lá. Só aqui eu acho que eu falaria 50 minutos, então eu também preciso de um facilitador para cuidar do tempo. Eu acho que eu vou pedir para a Camila. Porque aqui é todo. Dá uma olhadinha, né? Dá pelo menos, assim, quando falar uns 25 minutos, alguém tem que já começar a sinalizar. Tá. Porque eu gosto bastante de falar. E eu preciso fazer um combinado com vocês. Se eu estiver falando, e às vezes vocês já sabem, vocês já estiverem entendendo, vocês também podem me sinalizar. Porque se ficar muito em silêncio, eu vou falando a mesma coisa, vou dando vários outros exemplos, né? Até porque passa pela fantasia, eu falo, puxa, ninguém está entendendo, tá todo mundo em silêncio. Então eu vou falar a mesma coisa e vocês, meu Deus, como a Giovana é prolixa. Isso, eu adoro um papo. Então, nessa 29, voltando de novo, da 29 até a 37, é o item 1, né, desse capítulo Prazer e Realidade. E nesse item 1, de modo geral, nós até começamos a ler no encontro passado, então, no encontro anterior, então vou só fazer aqui vou relembrar. Ai, que legal, adoro isso. A gente escreve um monte e depois as letras saem. Enfim. É sempre assim. Vai na. Que bom que já escreveu, já saiu, né? Já tem condições de falar alguma coisa. É verdade. Então, aqui, quando Lacan diz mel, no primeiro parágrafo do 29, tento fornecer-lhes meu mel. Então, realmente, ele traz a questão da ética do psicanalista, mas já enquanto um mel. Quem quiser entender como o mel é feito, como é o trabalho das abelhas, entre aspas, né? Aproveitando esse exemplo dele. Como é a purificação desse mel, como esse mel vira esse produto final para a gente comer, para o nosso consumo, ou seja, o que é a ética, vai ter que ler Ética a Nicômacos, né? Não precisa, Nicômaco, perdão, de Aristóteles, né? Algo que eu também vou me desafiar a fazer, porque eu ainda não li, mas ele traz a todo momento, nesse capítulo 1, já o que é ética, mas é uma ética, que é a instância moral presente ficou real, que é uma ética do analista, ou melhor, primeiramente no capítulo 1, nesse item 1, é uma ética da psicanálise. E aí, falando em psicanálise, entra-se na ética do analista. Então, por isso ele passa o mel, o melhor que ele tem, só preparado já, o docinho, já é o mel. Quem quiser saber mais a fundo, tem que ler outras fontes, né, que seria Aristóteles, só tudo isso. Então, tudo bem. Ele começa aqui nessa 29 com uma pergunta que é a pergunta que eu até gostaria de trazer no final, no começo e no final, que é: qual a importância da fala? Porque essa é a pergunta principal, pelo menos do item 1 e 2 também,
porque ele nos faz pensar essa diferença, o que é a ética. Gente, não vou conseguir ser didática assim. Item 1, que nem eu tinha. Item 2, item 3. Eu vou falar o pacotão, tá? Eu vou falar capítulo 2, prazer e realidade. Então, eu vou voltar 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, ele nos faz pensar a todo momento, não só o que é a ética na psicanálise, mas a ética do analista. E aí ele faz, né, um caminho nos conduzindo a pensar também na nossa própria ética, nas nossas questões morais, essas que têm códigos, leis, que têm a palavra, né, que é atravessada pela cultura, e tem as nossas escolhas, as nossas identificações. Então, tem toda essa instância moral. Tem o real, que é o nosso real do inconsciente, e tem a realidade. Então, nesse item 1, o que a gente mais pode... Deixa eu ver se tem mais um item aqui. Deixa eu gravar, assim, de modo geral, para a gente já iniciar. O 2 seria uma ética do analista, realidade psíquica. Só que para falar de realidade psíquica, não teria condições, assim, da gente não falar... Daí já está até entrando no... Deixa eu ver se eu não estou atropelando muito. Mas se estiver atropelando, a gente volta. Então, falando em realidade psíquica, não tem como falar, não falar de pulsão. Pulsão, instinto, pulsão de vida e pulsão de morte. Vamos lá. Isso aí, acho que já vou entrar aqui mesmo. Para o item 1, como nós já lemos um pouco na vez passada, tem alguma situação que vocês gostariam de falar antes da gente entrar no item 2? Porque, de modo geral, eu achei isso bem introdutório. Esse item 1, ele nos faz pensar o que vem à frente. Então, ele vai nos conduzindo bem devagar, já que ele não explica o que é a ética. Ele já traz mastigar o mel puro, então ele fala de onde a gente tem que ler, né, em Aristóteles, lá no capítulo 7, até o capítulo, para a gente poder ler e entender sobre a ética, né? Então, foi... Perdão, eu achei que alguém tinha falado alguma coisa. Dá um pequeno delay. Então, aqui, deixa eu ver o que eu pus aqui. Então, eu já vou entrar nesse item 2, que no meu livro é página 37. Tá. Mas também vou voltar lá na 29 para a gente ver. Tá, a instância moral presentifica o real. Isso também está no 2. Mas ficando nesse limite entre o 1 e o 2, só falando da instância moral que presentifica o real. Então, como esses códigos morais, eles nos fazem pensar, né, nesse real, que é essa realidade social, qual o sujeito está inserido, e qual é também essa realidade psíquica, que a gente aprende também a criar essa cidade, essa metrópole chamada, né, essa instância, com as nossas instâncias psíquicas, que é o nosso real, que é aquilo que está muitas vezes à nossa frente, a gente não consegue ver, não consegue acessar, mas quando acessa, causa aquele grande impacto. Mas nessa instância moral, não é somente, o Lacan não traz somente os códigos morais que eu falei aqui. Como ele fala de Aristóteles, ele fala também sobre o ortos logos. Deixa eu só ver se é assim mesmo aqui. Na página 33? Pois é, só um pouquinho. Ah, vou ter que deixar, não sei a página, vou ter que ir falando, tá? Porque me perco um pouco. Eu queria realmente, acho mais didático, a gente fala página tal, aí o pessoal sublinha tal, né? Mas não sei, vamos lá. Eu sei dizer o que é. Será que eu não coloquei do Hortus Logos?
Não pus mesma página aqui. Então, eu vou até ler esse pedacinho, gente, Parece que é ser um a pedacinho que eu escrevi 33 aqui. mesmo, viu? Página É 33 fala. 33? 33, Acho que sim. legal. O discurso, lá no final, o discurso em questão, ortos logos, o discurso reto, o discurso conforme. Perfeito. Uhum. Começa. Então, esse Hortus Logos, ele perdão, é isso mesmo, o 33 no final, né? Uhum. Vou lá. Então, esse Hortus Logos é esse conjunto de regras morais que a gente segue, ó, que eu coloquei aqui, que a gente segue e nos deixa em paz. E, como consequência, nos traz felicidade. Então, o Hortus Logos é além da lei, é a nossa lei. Assim como a gente vive numa realidade e tem também a nossa realidade psíquica, e ainda tem que nos confrontar com o real, tem também os nossos códigos morais, a nossa ética e o nosso ortus logos, que é como se for, é do próprio sujeito, como se fosse um guia de conduta. E isso de acordo com Aristóteles, né, que Lacan traz aqui. Então, veja que quando a gente. Me lembrei até da. Bom, a gente vai lembrando de várias coisas, de várias frases. Mas vamos dar um exemplo de hortus logos. Quando a gente faz uma coisa, sabendo como deve fazer, fazendo o correto, e no final daquele determinado ofício de ter feito a coisa de modo correto, ai, dá uma paz assim, a gente fala, ai, parece que tirou até um peso, porque você sabia que tinha que ser feito e fez corretamente. Então, isso causa uma paz, uma tranquilidade. Não porque você fez naquele sentido de parei no amarelo e olhei para o lado direito e tinha um policial. Ufa, ainda bem que eu parei. Não nesse sentido. De, lá, escapei. Mas é uma ética do sujeito mesmo. Ele sabe, é dele, aquela coisa da pessoa. Então, uma quantidade de hortus logos que você faz ao longo da vida, que a gente faz, um montão de hortus logos sendo acumulado, isso traz a felicidade, né? De acordo com Aristóteles falando, de acordo com o que Lacan fala de Aristóteles. Então, por isso eu acho bem legal mesmo a gente ver o trabalho das abelhas aqui, como é que produz o mel, né? Que o Lacan traz. Mas falando de um modo bem resumindo, é isso. E daí também Lacan fala da questão ética do psicanalista, da questão ética do sujeito e da psicanálise dentro desse hortus logos, que isso é muito difícil, que é quase místico. E você fazer uma série, você ter uma conduta cuja qual a gente sabe que tem que fazer o correto e faz, e ainda como consequência tem esse resultado final exitoso em tudo que faz da vida, é um pouco fantasioso, é enganador. Eu não sei se é enganador, porque eu não tenho condições de dizer dos monges. Que quando eu vejo a monja Coen falando, ela traz esse ortos logo, essa ideia, né? Claro que ela é zen budista, daí já seria uma outra teoria. Mas, de modo geral, eles também prezam que esteja feita essa questão ética do próprio sujeito na nossa sociedade para o meu bem e para o bem do outro, para que isso possa trazer um campo, né, uma esfera, né, de paz e consciência. Isso é muito legal, mas é bastante desafiador. E dentro da realidade psíquica não é assim que acontece, porque eu posso fazer uma coisa, um determinado ofício, onde eu faça com muita ciência e ética, mas lá dentro do meu coração tem uma raivinha guardada, tem uma vingancinha guardada. Ou então, quando pisa no meu calo, eu estou toda fazendo, fazendo não, mas mobilizando meu hortus logos. Mobilizando meu hortus logos no consultório, de repente. E aí, quando acontece alguma situação, eu posso ficar com raiva também, até do próprio paciente, ou seja, que é a contratransferência. Mas veja que eu não consigo ser plena todas as vezes, a não ser que eu seja, como se diz, a plenitude.
sem raiva, sem angústia, se vem lá na morte. É que tinha outro nome para isso, que eu não lembro agora. Mas, por fim, a plenitude total é só se o sujeito estiver mesmo morto. Porque enquanto viver, vai ter angústia. E tem até um quadrinho, toda vez que eu vou na loja que tem aqui em Campo Grande, a Toque Stock, tem um pano de prata escrito assim: enquanto você viver, vai ter louça para lavar. Gente, que pratada de realidade, eu acho e tem quadrinhos, tem xícaras, tem uma coleção para você usar na cozinha. Falo, nossa, precisa. Ou seja, vai ter angústia todo dia, né? Não angústia, mas é algum pequeno mal-estar, né? Todos os dias. E o que é muito bom, né? Porque isso é um exercício nosso, né? De fazer essa retificação também disso que a gente sabe que pode causar um mal-estar e continua fazendo, e que aparentemente nos traz um benefício, mas é sim um mal-estar, que é o gozo, que isso já está lá no 3 já. Ô, Giovana, você disse que é para a Hum, gente dar uma tá conversadinha muito vai e antes, volta, né? né? Tá muito vai e volta, né? Não, não, tá ótimo. É porque eu anotei aqui no meu caderno, é por isso que eu perguntei da página, né? Uma questão sobre que está na página 35. Eu acho que você perguntou aquela hora e eu fiquei caladinha aqui, mas eu acho que é o momento de colocar antes de você ir para frente. Você já está lá, quase chegando no Uhum. 3, né? Porque aí é sobre o desejo, sobre o Wunsch. Eu posso ler para você, para ver se. Olha, Pode, porque até eu ó, achar que. tá na página 35, que nós falamos, você falou do Hortus Logos, né? Razão correta, Uhum. explicação moral. E aí eu não sei por que que eu cheguei nesse bunch na página 35, duas páginas depois dessa 33. Mas eu Uhum. fiquei com uma dúvida, então eu vou ler ela aqui agora. Ele fala assim, quer ver? Vou até pegar o que eu peguei no caderno. Esse bunch nos é. Porque você fala, bom, depois você tenta ver o que você faz com isso que eu vou te falar. Esse Wunsch, nós o encontramos em um caráter particular e irredutível, né? Porque eu lembro que no nosso estudo aqui, no último estudo, na nossa última leitura, a gente falou muito sobre esse particular e universal, né? Isso, lembro. Lembra? Aí, por isso, eu falei, eu acho que agora está na página 35, então você falou do Hortus Locus, vamos entrar, vou colocar agora a questão. Não é uma questão, um diálogo que a gente vai fazer, né? E aí, esse caráter particular e irredutível, como uma modificação que não supõe outra normatização, senão a de uma experiência de prazer ou de pensar, ou de penar, desculpa, ou de penar, mas uma experiência derradeira, de onde jorra uma forma irredutível. O Wunsch não tem o caráter de uma lei universal, mas, pelo contrário, da lei particular. Mesmo que seja universal, que essa particularidade se encontre em cada um dos seres humanos. Nós o encontramos sob uma forma que qualificamos de fase regressiva, infantil, irrealista, com caráter de pensamento entregue ao desejo, de um desejo tomado pela realidade. Você acabou de falar, né, dessa realidade, desse exemplo que você deu aí tão bom do pano de prato, que todo dia tem que dar frase, Já tem louça, né? né? Todo dia tem louça. Então, aqui, esse particular, que é bem o que você falou do sujeito, eu acho que hoje nós não temos. Eu não sei se a gente pode ir para frente tranquilamente, mas é dentro disso que você está falando, né? Esse orto locus. E a minha. Também. Também, sim. Mas eu ainda mantenho a mesma opinião do encontro passado sobre universal, particular e singular, Isso, chegada. né? Mesmo já tendo lido esse daqui. Então, eu vou fazer aqui rapidinho um esqueminha aqui, porque é um jeitão que eu consigo explicar. Tá. É desenhando, é escrevendo.
Então, eu trouxe até uma folha, porque eu já, né, eu conheço, falei, se eu tiver dificuldade, eu vou ter que desenhar para mim. Ah, tá. Esse E nosso. para mostrar para vocês, mas o desenho o desenho é porque eu me sinto à vontade, assim. Então, vamos lá. Então, a gente coloca aqui essas três, nossa, essa letra vermelha é uma letra U. Deu para ver. Aham. Então, tá dando para ver nessas três esferas. A esfera do universal, só que é uma letra P, tá pequenininho aqui para mim, Tá. P de particular, e o S de singular. Então, aqui no universal, é absolutamente tudo que é igual a todos os seres humanos no planeta Terra. O quê? O que é igual? Dormir, por exemplo. As questões biológicas são muito fortes aqui. Dormir, comer, ir ao banheiro, né? Vou pôr assim, banheiro. Não, banheiro não. Vou pôr ir ao banheiro, fazer cocô, xixi. Aham. Vaso sanitário. Pronto. Não. Na verdade, são necessidades fisiológicas, o nome correto. E depois eu vou falar por que não. Tá bom. Quer ver uma coisa? Não, agora não. Eu fico indo e voltando. Vamos lá. O que mais que a gente pode? Dormir, comer, ir no banheiro. O que mais que todo ser humano no mundo precisa? Sexo. E Precisa ser ele falou sexo. do quê? Sexo? Sexo de ato sexual? Sim. Não, não. Mas a gente pega, não universalmente, mas a gente pega particularmente, porque daí vai depender da religião e da cultura. Então tem gente que pode passar a vida inteira no celibato e dizer não pro ato sexual, Tudo bem. por escolha. O sujeito, sim, certo. No universal. Mas para a espécie, mas enquanto coletivo, a gente precisa, né? Ótimo. Então a reprodução para a espécie. A reprodução, Vamos exato. colocar aqui uma. Isso. Não, uma reprodução para a espécie. Perdão, voltando no que o Flávio falou. Ato sexual para reprodução. Sim. Eu que me perdi aqui agora. Ótimo, não tinha lembrado da reprodução. Uhum. Só do prazer. Mas ter prazer também é muito particular e singular. Sim. Porque como pode ter prazer no ato sexual, isso a cultura também contribui. Então a gente entra lá no particular. Exato. Aí eu acho que é Então a a gente volta para o sexualidade no particular. particular. Sexo no universal, sexualidade no particular. Algo mais ou menos assim. Isso. E aí eu vou aproveitar a sua palavra e vou falar sensualidade, né? A sensualidade é de cada um. O que cada um entende como sensualidade, campo de sexualidade, depende muito de cada sujeito. Então a gente entra no singular, o que é só do sujeito. O Hortus Logos entra no singular. Mas veja que um está dentro do outro, parece um alvo, né? Aqui. Então, por que eu fiz um dentro do outro? Porque um não prescinde, né? Não abandona o outro. Ou melhor, não prescinde, não. Um prescinde o outro, ou seja, um precisa do outro, não pode ser abandonado pelo outro. Como comer é universal, mas comer grilo faz parte da nossa cultura sul-mato-grossense, do nosso particular sul-mato-grossense? Não. Ah, mas faz parte lá da China? Sim. Eu já vi um documentário na BBC, tomara que seja verdade. Outro que eu vi, comer miolo de boi é uma questão universal? Não, animais até pode ser universal, a vida dos animais na Terra, mas comer animal não é universal. Comer é universal, mas comer o quê? Animal, vegetal aqui entra no universal, porque entra no que a cultura, no que a religião fala que é correto ou não. E aí, dentro do que é correto ou não, dentro das leis morais, dentro dessa realidade social,
vem as escolhas do sujeito, e, né, que é o singular. Do que eu sofro perante tudo isso? Por que isso me faz sofrer? Então, por que que, né, as formas de prazer, por exemplo, ó, como interferiu na palestra agora. O Flávio parece que entendeu mais rápido do que a minha explicação. Ele falou ato sexual. Eu falei, não, porque tem gente que não precisa transar. Eu já pensei no prazer, eu já fui lá no singular, direto. Ele falou, não, você não tá, né, o Flávio está no Universal, eu estou no Universal, o Flávio está me acompanhando. Mas eu já fui direto, porque eu saí daqui e o que é, né? O que significa isto para mim? O que significa isto para o outro? Flávio, você é professor? Sou o chato, sou. É professor o quê? Sou professor de história. Ah, sim. Não, por causa do jeito, né, que pensa, bem correto, acompanha, né, Eu sou fala, chato. foi, Eu sou chato. né, bem didático, me ajudou a pensar aqui que eu estava me entregando, né, devia ter mandado um WhatsApp, Flávio. Enfim, então tudo a gente pode colocar nesse quadro, inclusive o Wunsch, porque o Wunsch, ele passa pela universalidade, dentro da capacidade inconsciente do que Freud acredita. Mas a maneira como isso eclode é muito particular. E o que cada um faz desse Wunsch é singular. É sim, é sim. Então, vamos voltar na 35, no mesmo parágrafo que a Gislene leu. Esse Wunsch, nós os encontramos em seu caráter particular e irredutível, como uma modificação que não supõe outra normativa, senão a de uma experiência de prazer ou de penar. Dá uma pequena pausa aqui. O que cada um faz com o desejo está aqui, ó. A experiência de prazer ou de penar. Aí aqui a gente já começa até a entrar lá no outro. O princípio do... Esse é o princípio da realidade, né? Então aqui, nas camadas, tem o princípio de prazer e o princípio de desprazer. Aquilo que nenhum dos dois pode exceder. Não pode ficar só no princípio do prazer, aquela euforia eterna, e nem só no princípio do desprazer, naquele esvaziamento, naquele escoamento do desejo. Porque isso vai deprimindo e pode ser a morte. E também vai se excedendo, se for o princípio do prazer, e pode ser uma euforia muito desnecessária, que também pode se levar à morte. Então precisa desse equilíbrio. Peraí que eu já saí, fui lá para o 3. Vamos voltar então. Mais uma experiência derradeira onde ele jorra, a partir da qual ele se conserva na profundeza do sujeito sob uma forma irredutível. O Wunsch não tem o caráter de uma lei universal, mas, pelo contrário, da lei mais particular. Mesmo que seja universal, que essa particularidade se encontre em cada um dos seres humanos. É isso mesmo. É por causa desse pedaço aqui que eu mantenho esse alvozinho aqui, essa explicação. Né? Por causa disso aqui, ó, mesmo que seja universal, quer dizer, é universal. Que essa particularidade se encontra em cada um dos seres humanos? Sim, se encontra em cada um, mas, voltando, não tem o caráter de uma lei universal. Está em todo ser humano, mas é o Wunsch, por isso não é só o desejo, é o ato que o sujeito tem. Aí, com si próprio, com seus próprios enfrentamentos também do mal-estar, aquilo que foi colocado nele. E tem outra coisa bem legal que eu gosto. Hoje eu tô nos... Eu já até trouxe... Olha, eu ia doar, gente. Eu ia doar isso aqui. Eu não aguentava mais ver esse brinquedo lá em casa. Eu falei, o quê? Que eu vou doar esse toro? De jeito nenhum. Bem agora que a gente vai falar de Wunsch, né? Então, vou fazer esse toro aqui. Toro é essa argola que por dentro ela é vazia. Muitas coisas podem ser um toro, né? Tem até um doce, um salgadão na padaria, ele chama-se petá.
que ele é vaziozão por dentro. Vocês têm aí no Mato Grosso? Aham. Então, eu vou fazer esse toro no papel. Aqui a borda e aqui o meinho. Ó, de continha. Aqui em cima, isso aqui são os significantes. Isso aqui, ó. Isso aqui em volta, aí, por enquanto. Na verdade, eu... Ai, gente, a gente vai... Vorstellungen, que ele traz no capítulo 3. A gente vai dar uma passadinha no capítulo 3, depois volta aqui. Porque, assim, esse daqui está separado didaticamente, na verdade, pelos alunos do Lacan. O Lacan mesmo vai falando. Quem gravou e fez didaticamente para a gente entender, né, foram os alunos dele lá. Não que eu seja Lacan, né, mas eu estou justificando a minha bagunça de ir lá no 3 e voltar no 1 e ir para o 2. Então, esses significantes aqui, deixa eu ver que eu fiz também aqui fiz uma topologiazinha aqui, ó. Então, eu estou copiando. Ok. Então, dentro desse toro, esse toro aqui essa massa dele, esse miolo, é o significante. Deixa eu fazer minha cola aqui. Isso mesmo. Esses xizinhos aqui, ó, é o mesmo que aquele... Gente, tá me acompanhando? Sim. Não é vocês me acompanhando, esse aqui eu tô conseguindo transmitir. É o mesmo daqueles que... Quer ver, ó? Esse é mais comum. Esse é mais comum que esse toro aqui. Quando fala assim que tem um significante aqui, o triângulo é o sujeito. Aí a gente faz uma linha do tempo. E faz um monte de risquinhos que são significantes. Giovana, Oi, deu 30 minutos de fala. A você gente... tá brincando? Não, são Ah, 2h40. falei nada. São 2h45 aqui no nosso horário. Como assim? Eu não falei nada. Temos mais Vamos lá rapidinho. oficialmente mais 15 dias. Mais 15 minutos, mais ou menos. Oficialmente. Mais Bora 4 lá. minutos Lembra de pouco. desse... Lembra quando Isso aqui é o sujeito. Isso aqui é uma linha do tempo e os significantes. Acho que esse é mais comum pra gente. Então, cada coisa que é falado do sujeito, né, fica aqui marcado. Né? E então, esse risquinho aqui é o xizinho que eu fiz aqui no outro formato, né? Ó, que são os significantes. Mas por que eu fiz dentro do toro? Para falar da questão pulsional. Como ela faz, a pulsão ela é como se entrasse dentro dela mesma, então ela fica dando voltas. Pode ter voltas que é só para angustiar e fica naquele gozo, né? Como, vamos falar um gozinho bem clássico, pequenininha, a pessoa come unha quando tá nervosa. Aquilo traz um alívio, mas aquilo é uma destruição. Vou só fazer de laranja aqui, né? Que significa a volta que tá dando. Só que ele dá uma volta dentro dele mesmo, por isso faz aquele espiral de voltas. É porque são os significantes. E esse meinho aqui, ó, que é furado, ele é a coisa, que está lá no capítulo 3, já que eu tenho 15 minutos. Isso. Lá. Eu não sei nem como Chegou na coisa. a gente pode... Mas, gente, Não, mas foi ótimo. Deu para visualizar. vamos lá. A coisa é esse vazio central. Eu vou ler, então. Eu vou ler o que eu escrevi, ó. Tá. Eu fiz esse toro aqui, Ai, e legal. aí se eu ficar batendo papo, tá? Então, vamos lá. A coisa, ó, é esse vazio central. É o lugar íntimo. Mas é um lugar íntimo, muito íntimo. A gente não conta para ninguém. Às vezes conta para o analista, e que faz parte lá do singular, de cada sujeito, aquele segredinho.
Quando conta, ele vira. Quando tira de dentro esse íntimo através da palavra e põe para fora, ele põe para o externo, ele vira o estimo, ou seja, o exterior do íntimo, né? O estimo. Ok. Então essa estimidade. Então, falei tudo isso daqui para dizer que cada significante desse, né, vem contribuir e marcar essa estimidade também do sujeito, aquilo que ele tenha o preparo ou a coragem de tirar e pôr para fora. Mas esse tirar e pôr para fora, ele é também fruto de um wunsch, de um desejo muito particular. E ao praticar, não é assim que Lacan usa. Ele usa até pôr para fora mesmo a palavra. Então, ao pôr para fora esse wunsch, isso pode trazer também, como consequência, o ortus logos, esse alívio, porque ele pôs para fora algo que ele sabia que era correto e fez, mas ele também precisava ainda desse mestre, não de um mestre, para dividir aquilo que ele já sabia que estaria correto. Mas ele precisa falar. Volta lá na 29. Qual a importância da fala? Né? É pôr para fora. E por que mestre? Por que eu não coloquei grande outro? Por que não analista? Porque aqui nesse capítulo Lacan fala que o mestre, Lacan explica, que Aristóteles fala, né, o que está na Ética Nicômaco, que o mestre é aquele que tem um lugar a partir do seu reconhecimento pelos pares. Então ele ganhou esse lugar. Ele não é um palestrante que estudou e está tentando transmitir, ou um professor, ou um analista fulano de tal que está falando e ensinando. Ele está transmitindo através das suas vivências, né, de vida, do seu saber, do seu conhecimento, do seu desejo de fazer o outro também mudar, do seu ortus logos. Então, ele precisa, todos nós, esse sujeito, né, que põe para fora, também precisa desse mestre. Vamos lá. Tá. Lê aqui um pedacinho que tem a ver ainda com a nossa explicação. Ao tirar para fora, né, ao falar, isso entra no campo do real. Começa, então, a investigação do princípio de realidade. Caso esse falar, esse pôr para fora, seja num contexto analítico, psicanalista, paciente, quando o sujeito fala em busca desse mestre, não necessariamente quem está ali ouvindo é o mestre, tá? Mas é para o mestre que ele endereça a sua fala. E pode ser anterior a isso. Pode ser que ele enderece para um professor, para alguém que ele entenda que seja mais inteligente ou capaz de compreendê-lo a si mesmo do que compreender a si mesmo, né? Ou seja, eu vou falar para o meu analista que ele entende mais de mim do que eu mesmo. Eu só falo, ele decodifica tudo. Não é bem assim, mas cada um no seu momento de compreensão da realidade. Então, por isso eu coloquei aqui. Começa a investigação do princípio da realidade, caso esteja no contexto clínico do consultório, porque a gente está voltando lá no 2, quando Lacan fala da ética da psicanálise e da ética do psicanalista. Porque é também, aqui eu uso o analista, paciente, psicanalista, mas também, veja, quando o paciente fala, o psicanalista também ouve. Então, há uma troca ali. Então, há um início de um princípio ali, há uma investigação
do princípio de realidade. Há um núcleo de real. E nesse núcleo é o campo da coisa. A coisa é isso que é difícil de nomear, né? Quando a gente se interessa por alguém, às vezes tem umas identificações que a gente pode até ver em análise, o que atraiu tanto a nossa atenção naquela pessoa, naquele parceiro, na Eu acho que o Paulo também. Será que fechou a sala? Já deu uma hora? Eu